Bom, semana passada vimos o montanismo, não é isso? Hoje eu explicarei uma das heresias. Eu quero ver se eu encontro aqui. E isso, adocionismo. E depois a gente... E depois a gente vai, antes de ver a terceira heresia, a gente vai explicar um pouco de doutrina de catecismo. Porque sempre, antes de estudar o erro, eu gosto de ensinar para os alunos o certo. Não adianta ensinar o errado sem eles saberem o certo, né? Então, como é essa heresia? Essas heresias vão ferir a fé católica. Primeiro a gente vai explicar a fé católica. Então, o adocionismo, que tinha um outro nome, chamava o dinamismo, vocês vão ver por quê, era uma heresia que negava a divindade de Cristo. Então, negava que Cristo fosse Deus. O que pregava essa heresia? Essa heresia é uma heresia bem dos primeiros séculos da igreja, uma heresia do século II. Quem vai pregá-la é um sujeito chamado Teodoto de Bizâncio e depois um outro Teodoto chamado o jovem ou o moço, né? Que vai suceder. Vai ser mais moço que ele, que vai ter esse apelido. Vai negar então que Cristo seja Deus. Portanto, essa heresia vai ter o apoio dos judeus, que negavam e que tinham interesse na causa, né? Por que os judeus tinham interesse em negar que Cristo fosse Deus? Porque se Cristo não é Deus, os judeus não são mais um povo deicida. Deicida. Deicida é o povo que matou, que assassinou Deus, né? Deicida, dei é Deus. O povo que assassinou Deus. Então eles tinham interesse nessa teoria. Depois, se Cristo não é Deus, Cristo não é o Messias. E os judeus então tinham razão em dizer que Cristo era um impostor, que o Messias ainda não veio. Aliás, agora, recentemente, tem um rabino aí que está alardeando que o Messias está para chegar. Né? Então, quer dizer, eles ainda querem dizer que não veio o Messias. E como eles vão explicar esse erro deles? Vão dizer que Cristo era um simples homem, nascido naturalmente de Nossa Senhora, portanto negavam a virgindade de Nossa Senhora, e que ele, em dado momento da vida, no batismo, ele foi dotado, daí o nome adocionismo, ele foi dotado de um dom superior. E aí que ele foi dotado de uma santidade. E aí ele então ficou um ser superior. Essa doutrina é gnose. Quer dizer que Cristo então evoluiu. Ele era um homem como nós. Em dado momento da vida, ele evoluiu e ficou um semideus. Isso, na verdade a heresia, a gnose vai dizer que dentro de cada um de nós existe uma partícula divina. E que todos nós, portanto, somos divinos. Eu vou daqui a uma ou 2 semanas explicar para vocês o esquema da gnose, né? Depois, Teodoto de Bizâncio, então, foi excomungado no ano 190 pelo Papa São Vítor. Esse aqui, ó. Teodoto de Bizâncio excomungado. O que quer dizer excomungado? Pelo Papa São Vítor, no ano 190. A pessoa excomungada, ela é expulsa da igreja, ela está fora da comunhão dos santos. Isso é o maior castigo que pode existir, é a excomunhão. Porque a pessoa é excluída da comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Todos os membros da igreja católica fazem parte da comunhão dos santos. O que isso significa? Que algo bom, um ato de virtude, uma esmola, uma oração, uma prática de amor a Deus, que um católico faça, a igreja inteira ganha com isso. É como se cada católico fosse um vaso interligado aos outros. Sabe aquela aquela questão dos vasos comunicantes? São vários vasos ligados por baixo. Você joga água num vaso só, o nível da água sobe em todos. Não sobe só naquele.
Eles estão ligados, então fica todos no mesmo nível. Então é como se os católicos fossem todos vasos comunicantes. Quando um faz uma coisa boa, toda a igreja ganha com isso. Por isso que muitas vezes não, sempre, a gente não sabe da onde vem o mérito das graças que a gente recebe. Pode ser que alguém fez um ato de amor a Deus do outro lado do mundo. A gente nunca vai saber. Ou a nossa bisavó rezou muito, ela foi de muita virtude, e por causa disso Deus está nos dando graças hoje. Então essa comunhão dos santos, a pessoa é excluída dela quando ela é excomungada. Ela não pode mais receber sacramentos. Dependendo do tipo de excomunhão, a excomunhão vitando, a pessoa tem que ser evitada. A gente não pode, sabendo que ela está excomungada, não podemos nem sequer cumprimentá-la, não podemos ter contato nenhum com ela. Então há vários tipos de excomunhão. Então isso é uma excomunhão que hoje chamava ipso fata lata sententia, que é a excomunhão automática. Alguns atos, por exemplo, a pessoa se filiava ao Partido Comunista, excomungada automaticamente. Praticou, promoveu ou apoiou o aborto, excomungada automaticamente. Então tinha umas... Não, isso tem volta. Tem volta como? A pessoa tem, ela tem que se arrepender, primeiro de tudo. Tem que se confessar. Em alguns casos, o padre fala para a pessoa, olha, esse pecado eu tenho que pedir autorização para o bispo. Ou para a Sagrada Penitenciária. E aí ela pede para o penitente voltar dali a X tempo. Ela submete a consulta. A pessoa, então, ela... Em alguns casos, então, o padre tem que fazer uma consulta e ele fala para o penitente, volta daqui a 1 semana, 2 semanas. E aí ele recebe a autorização e absolve. Por exemplo, no caso do aborto é assim. Só que o que acontece? No Brasil, o que acontecia? Quando havia missões que os padres iam para um determinado lugar, iam vários padres, tinham pregações várias todo dia, e no final, aí tinha confissão, etc, etc. Então vinha muita gente confessar, por exemplo, pecados de aborto. E aí os missionários já tinham autorização para perdoar esse tipo de pecado. Isso depois foi estendido a todo o clero aqui do Brasil. Agora, alguns crimes, alguns pecados que tem que pedir autorização. No caso que nem teve do do Padre Beto, aqui no interior. Qual que deu comer o cachorro? Não, foi do casamento homossexual. Então, esse eu não conheço se tem uma excomunhão. Pode ser que tenha, ótimo, então está excomungado. Aí tem que ter uma retratação pública. De padre também tem... Também, sobretudo. Porque o padre tem o maior dever de dar o exemplo, né? Mas também tem a reversão. Todos, sempre tem. Reversão sempre tem. Então a pessoa pode sempre ser perdoada. Diga. Essa excomunhão automática, né? Isso. Ela é automática no fato de não precisar de um bispo declarar? Isso, não precisa ter um documento formal, precisa estar automaticamente excomungado. Automaticamente excomungado. Isso. Diga, Manel. Mas tem pecados que não excluem a pessoa da igreja, né? Não, o pecado que exclui a pessoa da igreja é o pecado de heresia, de apostasia. Os pecados não excluem, a pessoa continua sendo membro da igreja. O excomungado está fora da igreja. Pode voltar. Agora a pessoa cometeu um pecado mortal, matou o vizinho. Não está excluída da igreja. É membro da igreja. É um membro morto porque cometeu um pecado mortal. Mas é membro da igreja. Apostasia, o que é? Apostasia é a pessoa abandonar a fé. Então vai virar protestante, vai virar macumbeiro, vai virar etc. Apostatar a fé é isso, é abandonar a fé e seguir outra religião. Não, isso aí não é que é excomungado, é a apostasia. A pessoa que apostata saiu da igreja. O espiritismo é excomungado. O espiritismo tem excomunhão também. Tem várias. A pessoa filiou-se à maçonaria, excomungado. A questão da maçonaria não caiu. Isso aí tentaram tirar no final da década de 70. Foi até já era João Paulo II, era Papa. Pediu um estudo grande e manteve. Não chegou a ser excomungado, foi só voto de silêncio, né? Foi silêncio obsequioso. Não podia mais ensinar. Mas não obedeceu, né? Mas não obedeceu em nada. E quem segue, quem aprende com ele?
Então ele está apoiando o erro, né? Então Tá claro, exatamente. Se tem uma pessoa que a igreja proíbe de ensinar, eu vou lá e assisto, eu estou apoiando. Né? Então essa questão tem várias questões aí que hoje as pessoas não dão mais importância, mas continua existindo. A questão do aborto, do comunismo. A da maçonaria, eu conversei com um padre que tinha feito o estudo. É um padre já velhinho, alemão, que estudou no seminário com o Bento XVI, que era o bolso na Alemanha. Então, para ver como é. Ele morou no Brasil muitos anos, então ele sabia falar português. Eu não falo alemão. Então, aí, na época, o Papa São João Paulo II, no começo do pontificado, pediu um estudo, porque estavam pressionando lá, acho que eles deviam ter uma pressão para levantar a excomunhão. Pode deixar aberto de novo, para levantar a excomunhão dos maçons. E não tirou. Continua proibido o católico filiar-se à maçonaria. Porque a maçonaria é uma instituição que visa destruir a igreja. Então pode ter uma fachada simpática, Lions Club, Rotary Club, que dá a cesta básica, tarará, 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 mas isso aí é só fachada. Meu marido foi convidado 3 vezes para participar da maçonaria. Não pode. Não foi, né? Ótimo, graças a Deus. E a pessoa, muitas vezes, uma promoção no emprego depende dele aceitar entrar na maçonaria. Esse pessoal tem poder, né? Mas não pode, ainda assim não pode. Tá? Então Teodoto de Bizâncio foi excomungado pelo Papa, e o sucessor dele, Teodoto, o jovem, ensinava que entre Deus e os anjos estava o sacerdote Melquisedeque, aquele que a Sagrada Escritura fala, né? Que inclusive fala na missa, que não sabe de onde ele veio, que era o sumo sacerdote Melquisedeque. Então dizia que Melquisedeque era o intermediário entre os anjos e Deus. Olha a doideira, né? E quem vai dar muita força a essa heresia é um bispo chamado Paulo de Samosata. Ele era bispo de Antioquia. Em 260, mais ou menos aí pelo 260, levava uma vida escandalosa, uma pessoa ruim, e dizia que em Cristo, olha aqui, guardem isso aqui, depois que eu der aula sobre a gnose, vocês vão ver a relação que isso aqui tem com a gnose. Então Paulo de Samosata dizia que dentro de Cristo existia o Logos interior. Quer dizer, o Logos interior era a partícula divina, né? Que era a virtude de Deus, a força de Deus, de maneira mais especial do que nos profetas. E que então Cristo era um homem comum, como qualquer um de nós, e que foi dotado, foi elevado de uma força maior. Quando foi em 264, houve um sínodo em Cesareia da Capadócia, e Paulo de Samosata foi e não aceitou a resolução do sínodo. Em 268 houve um outro sínodo, e aí tentavam pegá-lo em contradição, e ele sempre escapava. E aí foi um padre chamado Maquion que foi discutir com ele e pegou as contradições dele, e ele então foi condenado, Paulo de Samosata, e foi excomungado, né? Só que, como ele foi excomungado, ele ficou então obrigado a deixar o cargo de bispo, a sede de Antioquia. Só que o regente da região era amigo dele e manteve ele no cargo. Então o imperador da época, que era Aurélio, teve que invadir a cidade com tropas para poder destituí-lo. E aí é que é interessante, o imperador então diz que o bispo só pode ser bispo, só vai ser um bispo válido aquele que é ligado ao bispo de Roma. Isso aqui é bem importante, um argumento contra os protestantes, porque isso aqui foi no século III, portanto antes de Constantino. Então é um argumento bom a gente ter em mente que até o imperador, no ano 260, 280, sabia que os bispos tinham que estar ligados ao Papa. Tá bom? Então esse aqui foi o adocionismo. Depois, eu tenho que explicar para vocês uma heresia que teve uma repercussão maior, que foi que foi difundida na mesma época que o adocionismo, que vai negar a trindade
vai negar, vai acabar negando a redenção e vai negar a Trindade. E aqui então eu tenho que explicar alguma coisa para vocês entenderem a maldade e a malícia dessas heresias. Bom, nós todos sabemos, né, graças a Deus, que Cristo é Deus. Mas aqui a gente tem que entender um pouco como se dá isso, né? Qual é a natureza, qual é a natureza da pessoa de Cristo, né? Deus, como Deus é uno e trino. Isso aqui são mistérios da fé. Então não dá para a gente entender tudo. O que significa, como a igreja diz, isso é um mistério. Um mistério é uma verdade que está acima da nossa inteligência. Não é algo que é contra a nossa inteligência, porque seria um absurdo imaginar que existem duas lógicas, uma lógica de Deus e a outra lógica que a gente tem. Isso é um absurdo, porque o autor da nossa inteligência é Deus. Então Deus não ia ter uma lógica, uma inteligência e nos dar uma outra inteligência, a não ser que Deus quisesse nos enganar, o que é mentira, seria uma blasfêmia de ser uma coisa dessa. Então, nós podemos então entender alguma coisa do mistério. Não tudo, porque ele está acima da nossa inteligência. Não é contrário à nossa inteligência, repito, mas está acima da nossa inteligência. Todos os mistérios da fé são assim. Então o mistério da unidade e trindade de Deus. O mistério da encarnação, paixão e morte de Cristo. São mistérios da fé. Então a gente consegue compreender alguma coisa, mas não a fundo. Diga, Manuel. Mesmo os mistérios da transformação, apresentação, então, esses são os mistérios do rosário. Então, esse a gente compreende mais, mas também não plenamente. No céu teremos uma compreensão melhor, mas ainda não compreenderemos plenamente. Há alguns segredos que Deus reserva para si. Isso, então, repito, é algo que está acima da nossa inteligência, não é contrário à nossa inteligência. Deus não quer nos enganar. Os anjos compreendem? Mesmo os anjos, eu acho que não compreendem tudo. Porque olha só que interessante. Imaginem vocês que eu fosse pegar uma criança de 6 anos de idade e fosse ensinar a ela o Teorema de Pitágoras. Ela ia entender o Teorema de Pitágoras? Não. Isso quer dizer que o Teorema de Pitágoras é contra a inteligência, é ilógico? Não, só quer dizer que o Teorema de Pitágoras está acima da inteligência daquela criança. Ela tem uma certa capacidade intelectual que não é suficiente para entender aquele teorema. Assim são os mistérios. Eles estão muito acima da nossa capacidade. Compreenderam? Mas isso não quer dizer que eles sejam contrários à nossa inteligência. Bom, nós aprendemos que Deus é uno e trino. Então o que quer dizer essa afirmação? Deus é uno e trino. Nós aprendemos no catecismo que existe um só Deus. Só há um Deus. Né? A pergunta do catecismo diz: quantos deuses há? Há um só Deus e não pode haver mais que um. Claro, se existisse mais um Deus, não seria Deus. Deus, até pela própria natureza de Deus, só pode ter um. Esse Deus, porém, é trino. Ele tem 3 pessoas. Então só um Deus é um Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O que é uma pessoa? Uma pessoa é um ser individual, isso aqui é a definição de Boécio, de natureza racional, ou seja, é um indivíduo que pensa. Então, eu sou uma pessoa? Mas casei, então não sei se eu penso, hein? Digam a ele que eu tenho uma... Na Revolução Francesa, quando Robespierre implantou o terror, Robespierre era um deputado incorruptível. Então, quando ele subiu o poder, ele mandou matar todo mundo. Era cruel. Mandou matar os católicos na Vendéia. As pessoas morriam de medo dele. O Robespierre era um terror. Depois foi morto pela Revolução. Bem feito. Porque assim paga o demônio quem o serve.
Mas então, um dia ele entrou na Câmara dos Deputados e ele estava passando e tinha um deputado, ele olhou para o deputado e passou. O deputado ficou morrendo de medo. Falou assim, meu Deus, ele olhou para mim. O que será que ele está pensando? Será que ele pensou que eu pensei alguma coisa? Será que ele pensa que eu pensei alguma coisa? Digam a ele que eu não penso. Pensa, mas não é aliança, né? Não, brincadeira essa parte. Eu sou uma pessoa, porque eu sou um indivíduo que pensa. E um cachorro? Não é uma pessoa, portanto não tem cabimento dar ao cachorro os direitos que se dá a uma pessoa. Não pode dar quarto de hotel para cachorro. Não pode ter restaurante para cachorro. Não pode o dono do cachorro comer no mesmo prato que o cachorro. Ou tomarem sorvete juntos. Como existe, hein? Os meus são de pensar. Foi no nome do cachorro, né? O sorvete. Então, uma pessoa, então Deus nós aprendemos no catecismo, é um espírito perfeitíssimo, eterno, criador do céu e da terra. Então Deus não tem corpo como nós. Deus é um espírito. Ele é perfeitíssimo, é eterno. Quer dizer, eterno não teve começo e nem terá fim. Sempre existiu. E é criador do céu e da terra. Ora, Deus sendo inteligente, Deus se conhece, porque é próprio do ser inteligente pensar, conhecer. E nós, então, uma das primeiras coisas que nós aprendemos a conhecer é nós mesmos. Então está ali Rodrigo, que é de Fortaleza e que se conhece. E daqui Dona Lídia que se conhece, Adriana, Almeida, seu Gino, todo mundo que se conhece. Nós nos conhecemos plenamente? Não. Às vezes nós nos espantamos com as nossas atitudes. Meu Deus, eu era capaz de fazer isso. Nós nos enganamos. Às vezes a gente acha que tem uma capacidade que a gente não tem. Chama-se isso orgulho. Às vezes a gente não tem coragem de fazer uma coisa que a gente é capaz de fazer. Chama-se isso covardia ou pusilanimidade. Então nós nos enganamos. Às vezes a ideia que a gente tem em si mesmo é maior do que a gente é. É o mais comum, né? Às vezes não. A gente tem uma ideia de si menor do que a gente é. Isso é raro, bem raro. Mas a gente se engana. A gente não conhece o nosso âmago. E Deus? Deus se conhece plenamente? Sim. Deus não pode se enganar. Deus não pode ter de si uma ideia maior do que o que Ele é. Senão Deus seria orgulhoso. Primeiro, seria impossível. Porque não há nada maior que Deus. Segundo, que Deus seria então orgulhoso? Não pode. E se Deus tivesse de si uma ideia menor do que o que Ele realmente é? Impossível. Porque Deus não se engana. Se Ele se enganasse, Ele não seria Deus. Portanto, a ideia que Deus tem dele é absolutamente idêntica a Ele. Então a ideia de Deus é absolutamente idêntica a Deus. De tal maneira essa ideia perfeita, de tal maneira essa ideia é idêntica a Deus, que ela gera uma outra pessoa. Porque ela é absolutamente idêntica. E como é a ideia que Deus faz de si mesmo, é a inteligência de Deus. É o verbo de Deus. Daí o nome verbo. O verbo quer dizer isso. O verbo quer dizer princípio. Quer dizer ideia principal da qual decorrem outras. Aqui verbo, quando eu falo que Cristo é o verbo, não é verbo igual ação, que a professora de português ensinou quando a gente era criança. Aqui não. Quer dizer que é um princípio, é a inteligência de Deus, é a sabedoria de Deus. Então, a primeira ideia de Deus foi o verbo. Claro, porque é eterna. Não é que houve um momento em que Deus se conheceu. Não é que houve um momento, puxa, agora terminei o estudo, agora eu posso dizer, eu me conheço. Não, isso aqui é eterno. Essa comunicação interna em Deus, como Deus sempre foi inteligente. Então não é que houve um momento a partir do qual Deus... Ele se descobriu. Se descobriu, não. Deus, isso aqui é eterno. Deus sempre se conheceu, sempre soube quem Ele é. Sempre teve de si
uma ideia plena, perfeita. Então isso é de tal maneira que produz, que gera uma outra pessoa. Por isso que é chamado do Filho. Por isso que é chamado do Verbo. No princípio era o Verbo. Porque no princípio não tinha começo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava em Deus. O Verbo era Deus. São João escreveu isso para responder aos gnósticos, que negavam a divindade de Cristo. Né? E tudo foi feito por Ele. E nada do que foi feito sem Ele. Porque tudo que Deus criou, nós, por exemplo, e todo o universo, primeira coisa que a pessoa... Por exemplo, quando alguém vai pintar um quadro, primeiro ele pensa o quadro. Ele tem um quadro aqui na cabeça, depois ele pinta. Vai fazer uma escultura, vai escrever alguma coisa, primeiro ele pensa, depois faz. Primeiro a gente forma na nossa inteligência e depois a gente faz. Com Deus também foi assim. Ele primeiro pensou em cada um de nós e depois nos chamou à existência. Então tudo foi feito no Verbo, na inteligência de Deus. Então aqui esse é o primeiro passo. Depois, nada é mais amável do que Deus. Né? Nós, pelo mal que nos conhecemos, nós nos amamos. Então ninguém se odeia. A gente, todo dia de manhã, vai se pentear no... Desculpa, Rogério, não é vai se barbear. Almeida, não é pessoal também. Aí sim, ó. Aí sim. Nada pessoal. Olha, Almeida, a Adriana é minha irmã, nota 10. Bacana, né? Então a gente se olha no espelho e vê, que simpatia esse moço. A gente se acha simpático. Porque a gente se conhece, malemar, mas a gente se acha simpático. Fala, olha só, hein? A gente tem até alguma ideia de vez em quando, puxa, mas que talento eu tenho. Aí quando vem a gente faz alguma atrapalhada, tem alguma tentação, fala, esse demônio só me atrapalha. Porque nada errado é como todo mundo. A gente tem ideia, mas nunca é o anjo da guarda. É sempre a gente. Então, mas nós os amamos. E nós, à medida que a gente mais conhece as coisas, mais nós somos capazes de amá-las. Então, por exemplo, lá no começo do ano eu não conhecia muitos de vocês. Então eu não tinha estima por vocês. À medida que vou conhecendo, vou tendo estima. Então estamos ficando amigos. Tivemos aí, graças a Deus, aquele encontro na sexta-feira. Ficamos mais amigos. A estima vai aumentando. Antes de nos conhecermos, era impossível ter estima. Vocês nem sabiam que eu existia. Então, quanto mais eu conheço, aqui a importância de estudar as coisas de Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu posso amá-lo. Daí a importância de estudo. Ninguém ama aquilo que não conhece. Impossível. O conhecimento precede o amor. Deus, então, se conhece. Só que isso em Deus, claro que não precedeu. Precedeu na ordem, isso agora eu estou explicando o que se dá em Deus. Em Deus, o conhecimento de si produziu o amor. Só que isso é eterno. Então, na razão, para facilitar a explicação, a gente explica que Deus se conheceu e se amou. Mas, tratando-se de Deus, que é eterno, isso ocorreu e ocorre desde toda a eternidade. Então, Deus se conhece e se ama. Ora, se Deus ama a nós, que somos miseráveis pecadores, e ama a ponto de morrer na cruz e de cuidar da gente como se Deus não tivesse outra ocupação na vida, a não ser só cuidar de nós. Imagine só o amor que Deus não tem a Nossa Senhora. E o amor que Deus não tem a si. Então esse amor que Deus tem a si é um amor tal, pleno, eterno, que, por sua vez, gera uma pessoa, que é o amor do Pai pelo Filho, e do Filho pelo Pai. Esse amor é o Espírito Santo. Então, Deus se conhece, e se conhecendo se ama, e é amado.
o amor do Pai pelo Filho e o amor do Filho pelo Pai gera uma pessoa divina, que é o Espírito Santo. Portanto, é um só Deus. Nós não dizemos que há 3 deuses, mas um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui sempre sempre foi assim, claro. No Antigo Testamento se tinha alguma ideia da Trindade, mas não tão claramente quanto no Novo Testamento. Mas havia. É só a gente, por exemplo, ver que no Antigo Testamento Deus, quando refere-se a si, usa o plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eis Adão feito como um dos nossos. Quando ele foi zombar de Adão que tinha cometido o pecado. Agora Adão ficou Deus. Ó. Agora Adão é como um dos nossos. Depois, quando os anjos cantavam para Deus, diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos. 3 vezes. Pois Davi diz o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Senhor, na Sagrada Escritura, quer dizer Deus. Disse Deus ao meu Deus. Trindade. E há vários, depois de Cristo, dizia: quem vê a mim, vê o Pai. E o mesmo Cristo disse aos apóstolos: eu vos enviarei o Espírito Santo. Então, muitos sinais da Sagrada Escritura da Trindade. Que Deus, então, é um Deus, em 3 pessoas. Essas pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo Deus, repito, eterno, puro Espírito. Houve, porém, em um dado momento da história, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, encarnou-se. O que quer dizer encarnou-se? Tomou carne, um corpo. Então aqui a gente começa a estudar o segundo mistério, que é o mistério da encarnação. Cristo Nosso Senhor, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é eterno, infinito, por Espírito. Mas em dado momento da história, ele que tinha a natureza divina, que é Deus, se é Deus tem a natureza divina. O que é natureza? Natureza é aquilo que é necessário para um ser aquilo que ele é. É aquilo, o cerne do ser. Então nós temos natureza humana, não é verdade? O que é necessário para ser homem? Animal, racional. Então não importa se usa ou não óculos, se é homem ou mulher, se é alto ou baixo, se é gordo ou magro. Tudo isso não importa. É animal racional? É homem. Essa então é a nossa natureza. Por a natureza da mesa. Plano horizontal sustentado. Se ela é retangular, redonda, quadrada, triangular, de madeira, ferro, plástico ou papel, pouco importa, é mesa. Entendeu? Então a natureza é só aquilo que é absolutamente necessário para o ser aquilo que ele é. Ora, Deus é de natureza divina. A pessoa do Filho, Deus eterno, natureza divina. Tomou-se para si, a encarnação é isso, né? Tomou para si a natureza humana. Cristo, tomando para si a natureza humana, continuou sendo Deus? Sim. Sem pôr nem tirar. Continuou sendo o mesmo Deus que sempre foi. Mas, a partir daquele momento, a partir daquele sim que Nossa Senhora disse, quando o anjo São Gabriel veio anunciar que ela seria a mãe de Deus, a partir daquele preciso momento que Nossa Senhora disse sim, disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, Cristo tomou para si a natureza humana. E aqui Cristo, que é uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, passou a ter 2 naturezas. A natureza divina, que já tinha, continua tendo desde a eternidade. E passou a ter também, ao mesmo tempo, a natureza humana, porque Cristo tinha corpo e alma. E Cristo fez questão de provar bem que ele não era um fantasma, ele tinha corpo mesmo. Comeu, chorou, sangrou, dormia, cansava-se até ficar extenuado. Aquela cena que ele está na barca e começa a tempestade, ele está dormindo. Imaginem vocês o cansaço de Nosso Senhor. Uma tempestade enorme,
os apóstolos desesperados, que iam afundar, iam todos morrer, e Cristo não acordava. Ele estava dormindo profundamente. Falou: mestre, mestre, salva-nos que perecemos. Estamos morrendo. Então, ela estava cansado. Tinha de fato a natureza humana. Mas tinha a natureza divina. Então, Cristo, enquanto homem, nasceu em Belém. Tinha frio. A senhora precisou embrulhá-lo em panos. Chorava. Dependia de Nossa Senhora para tudo. E ao mesmo tempo, era Deus. Movia as estrelas. Movia a estrela que conduzia os reis magos. E fez os anjos aparecerem para os pastores para conduzi-los ao presépio. Quer dizer, ao mesmo tempo, o Deus Onipotente se fez um homem impotente que dependia de Nossa Senhora para tudo. São José fugir com eles para o Egito, seu seria morto, etc, etc. O mesmo Cristo, quando foi preso, que os soldados, ele perguntou aos soldados: a quem procurais? A Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu. Todos eles caíram por terra. Com a palavra dele, caíram todos por terra. Esse mesmo Cristo se deixou prender e morreu na cruz. Então, Cristo continuou sendo Deus. E passou a ter. Então Jesus Cristo, isso aqui vocês têm que guardar, porque a heresia vão tratar disso. Ele é uma pessoa. E possui duas naturezas. A natureza humana, a natureza divina e a natureza humana. Tá? Isso é bem importante. Isso aqui, a igreja sempre acreditou, sempre ensinou. Ocorre que os termos que definem essas verdades não existiam naquela época. Eles foram sendo cunhados à medida que o tempo ia passando, que os teólogos iam estudando, etc, etc. E aí eles conseguiam definir bem em palavras aquela verdade. E aí muitas vezes até criavam palavras para isso. Um novo termo para designar aquela verdade. No começo não existiam ainda esses termos. Portanto, o Papa sempre disse: existe um só Deus. E Cristo é Deus. Mas toda essa explicação, união hipostática, que é a união de duas naturezas, trindade, todos são termos que foram sendo cunhados com o passar do tempo. Por isso, quando a gente lê os escritos dos primeiros séculos da igreja, século I, segundo, terceiro, a gente vê que há ali uma certa dificuldade. Até o termo fica um pouco difícil de entender, parece até um pouco estranho, mas é isso que a gente tem que ver. Os hereges, então, aproveitavam-se disso para ensinar erros, heresias, negando a divindade de Cristo. Ora dizendo que Cristo era só Deus, não era homem. Ora dizendo que Cristo era só homem, não era Deus. Ora dizendo que, puxa, se Cristo tem duas naturezas, então tem que ter duas pessoas, porque é impossível ter duas pessoas em uma só natureza. Outros dizem o seguinte: não, Cristo é uma pessoa só, portanto só pode ter uma natureza. Só tem a natureza divina. A natureza humana é que eles falam, uma miragem. É como se Cristo estivesse ali para nos enganar. Então isso é bem importante, isso aqui é a doutrina católica. Tá? A primeira heresia, então, que vai negar isso aqui, mais claramente, que vai ser uma heresia concomitante ao adocionismo, é uma heresia chamada monarquianismo, que depois vai ser também chamada de sabelianismo. O monarquianismo, que depois vai ser conhecido como sabelianismo, vai acabar tendo muito prestígio e muita difusão, porque eles vão atacar o montanismo. Então isso também confundia os católicos, porque surgia uma heresia que combatia a outra, que era aquela que os católicos já estavam combatendo. Então, poxa, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então acabava se enganando muita gente, né? O que o monarquismo vai pregar? Vai pregar que só existe um Pai. Então vai negar a Trindade.
Daí monarquianismo, né? Eles diziam que a frase deles era monarcam tenemos, nós temos um pai. Isso eles repetiam sem parar, era sempre o estribilho deles. Monarcam tenemos. E eles vão então dizer que só existe o pai. E que o filho nada mais era que o pai, mas sob outro aspecto. Que o pai atuou de determinada forma na criação e atuou de outra forma na redenção. Mas é que é sempre só o pai, não existe o filho. Não existe o filho. Então não houve, na verdade, uma redenção, porque é o filho que nos redime. Depois, eles vão também dizer... Esses outros termos eu falei. Professor, com essa heresia, então está dizendo que Cristo não era Deus. Dizer que, então, exatamente, porque Cristo então nega a trindade e vai negar que Cristo, nosso Senhor, então fosse Deus. Mas ele disse que Cristo era o Pai. Isso, então negava a trindade. Então, mas negando a trindade. Só negava a trindade. Isso, negava a trindade. Mas Cristo era uma pessoa. Sim. Então ele era um simples homem. Né? Depois, ele vai dizer que Cristo era o Pai sobre outro aspecto, que desceu sobre Nossa Senhora, que se encarnou Nossa Senhora. E depois, aí um padre, chamado Padre Noeto, de Esmirna, no final do século II, portanto lá pelo ano 190, 160, que era amigo, vejam vocês, de São Policarpo que foi mártir, né? Você vê como as coisas se confundiram. Esse aqui era herege, chegou a ser amigo de São Policarpo. Foi condenado em Esmirna, e aí então fugiu para Roma. E começou então esse padre a difundir esse erro em Roma. E a coisa começa a pegar. E aí então, em Roma, esse erro, o erro foi mais difundido por... Eu não sei se o Noeto chegou aí para Roma ou foram só os discípulos dele, agora eu não me lembro mais. Por um tal de Práxias e um outro chamado Sabélio. Esse Práxias vai dizer o seguinte... o Práxias era uma pessoa que tinha vindo do Oriente, tinha ido para Roma, tinha muito prestígio. Por que ele tinha prestígio? Porque ele tinha sofrido nas perseguições e escapado vivo. Ele era confessor. Portanto, ele tinha, vocês lembram que eu contei para vocês, os confessores tinham um prestígio enorme. Porque eles eram como que mártires vivos. E esse Práxias tinha sido perseguido. Chegou em Roma no ano 190, ele vai ser combatido por Tertuliano e por Hipólito. A história de Hipólito é interessantíssima, eu já conto para vocês porque tem relação com aquele que conversávamos no começo, Adriano. Se tem ou não perdão para os hereges. E o Práxias, além de ter sido confessor, ele tinha combatido o montanismo, a heresia montanista na África. Ou seja, ele ainda era um campeão da fé. Ele era uma pessoa que tinha credibilidade. Então agora ele começou a ensinar um erro e ensinava com credibilidade, ensinava com prestígio. Depois o outro que vai difundir muito, que vai se tornar o líder da seita, e daí que a seita vai se chamar sabelianismo, era esse Sabélio, que vai dizer o seguinte, ele vai aplicar o mesmo erro também ao Espírito Santo. Então ele fala assim, não só não existe o Filho, como também não existe o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai sob outro aspecto, né? A mesma coisa que eles diziam diziam do Filho. Então ele falseava o ensinamento sobre a Trindade. Não que a Trindade estivesse na essência de Deus, mas sim que fosse só uma distinção de razão, que existe só dentro da nossa cabeça. Não existe na realidade. Né? Não é de acordo com as relações de Deus com o mundo. Né? E aí o que acontece? Ele vai ter uma briga com o Papa. Porque ele dizia que o Papa estava caindo em erro.
E aí, quem vai acabar brigando mais com o Papa vai ser Hipólito. Ele então, o Hipólito queria ficar Papa, ele era sabeliano. Olha isso aqui que eu tremendo, hein? Era sabeliano. O Papa na época era... não sei se era São Calixto, não me lembro agora. Quando morre São Calixto, é eleito o secretário do Papa, São Seferino, e Hipólito queria ter ficado Papa ele, claro. Ele era que era o gênio da história. Mas é eleito o São Seferino, que vai ser Papa de 199 a 217. Depois, Sabélio morreu no ano 260, foi excomungado, foi para o Oriente, morreu no Egito. E Hipólito tinha sido condenado pelo Papa. Olha que coisa tremenda. Aí houve uma perseguição, foi a perseguição de Trajano. Ele foi perseguido, foi desterrado com o Papa. Ele era herege, hein? Olha como Deus é bom. Foi desterrado com o Papa. E no ano 265, então ele se arrepende, estava no desterro. Se arrependeu, pediu perdão, pediu para ser reintegrado à igreja e morreu mártir. A igreja o cultuou como Santo Hipólito. Quer dizer, um homem que era herege e que Deus deu para ele. Claro, quando um homem desse, puxa, mas ele é santo. Ele é santo pelo tipo de morte, não pelo tipo de vida, pelo exemplo de morte, não pelo exemplo de vida. Evidentemente que um homem desse, que defendeu a heresia, não é um exemplo a ser seguido. Mas aqui é o mesmo caso de São Tomás Moros, que é um exemplo de morte e não um exemplo de vida. Então você vê um homem que foi herege, que brigou com o Papa, que foi excomungado, que perseguiu o Papa, que dizia que o Papa era mole, que o Papa estava em erro, que o Papa isso, que o Papa aquilo. Foi desterrado, porque ele era cristão. Na perseguição, os romanos sabiam quem era herege e quem não era. É cristão, está perseguido. Foi desterrado e desterrado com o Papa. Desterrado é tirado da sua terra, desterrado e mandado para outro lugar. Então eles eram mandados para os limites do Império. Muitos eram mandados para a Crimeia. A Crimeia é longe para chuchu. Propriamente entrar numa fria. E lá eles tinham que trabalhar em minas de cobre, sempre o trabalho braçal, mesmo o Papa, e ficavam proibidos de voltar para sua terra. Isso quer dizer o desterro. A gente vai estudar outra semana, vai estudar o arianismo. O grande combatente do arianismo foi Santo Atanásio, que chegou a ser desterrado 3 vezes. 3 vezes. Então, essas heresias vão sempre, de uma forma ou de outra, negar a Trindade, negar a divindade de Cristo. Porque negando a Trindade e negando a divindade de Cristo, nega-se a redenção. Porque se Cristo não é ao mesmo tempo homem e Deus, ele não pode, como a gente viu lá atrás na primeira aula, pagar os pecados do homem. Se ele não é homem, não pode pagar as dívidas do homem. Se ele não é Deus, ele não tem mérito infinito. Não tendo mérito infinito, não dá para pagar a nossa culpa, que tem um peso infinito. Na próxima aula, a gente vai usar o arianismo, que vai surgir como o grande inimigo do sabelianismo, defendendo exatamente o erro oposto, o outro extremo. Portanto, muitos católicos que não eram hereges, que combatiam o sabelianismo, vão cair no arianismo. E os arianos vão acusar todos aqueles que atacavam eles de serem sabelianos. Então havia ali 2 erros opostos. Interessante, né? Como o demônio é astuto. E aí isso aqui vai dar uma briga danada. E a principal de todas as heresias dos primeiros séculos da igreja foi o arianismo, né? Que vai negar a divindade de Cristo. Vai dizer que Cristo era um grande santo, um grande profeta, um grande homem, mas não era Deus. Pode-se dizer tudo. Ele era até eterno. Pode ser tudo dele. Só não pode se dizer que ele era Deus. Que é uma heresia bem judaizante. Então, isso aqui vai ser e essa heresia vai ser a que mais vai pegar. Mais vai pegar. Até a ponto de Tertuliano vai dizer que a igreja, quando acordou, Tertuliano é São Jerônimo, que a igreja, quando acordou, se viu espantada
quando ela saiu das perseguições, que ela se levantou, ela vai ver espantada que agora todo o orbe era ariano. Um terço da igreja vai ficar ariano. Todo o orbe, toda a cidade, né? Toda a região era ariana. Porque o problema do arianismo vai surgir em 317. A liberdade da igreja foi em 313. Quer dizer, a igreja acabou a perseguição, essas heresias ocorriam ao mesmo tempo, né? Agora a principal delas vem logo que vem a liberdade da igreja. Para mostrar o quê? Que a vida na igreja é uma vida de luta. Assim como na nossa vida espiritual. A gente tem que estar constantemente lutando contra os nossos defeitos, as limitações, as tentações, etc. A vida da igreja é a mesma coisa. É uma batalha constante. Ora é uma perseguição sangrenta, ora é uma perseguição doutrinária. Depois volta a perseguição sangrenta, depois volta a perseguição doutrinária. E é assim durante 2000 anos. E vai ser assim até o fim dos tempos. Sempre lutando, sempre lutando. A vida da igreja é como a vida de Cristo. Uma luta constante. Como é a luta de todo cristão. Cada cristão é um outro Cristo. Então nós também temos uma vida de luta constante. Tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou clara? Alguma correção a ser feita aí que não ficou preciso? Diga! Que consequências dá esse tipo de heresia? A gente não estaria redimido, estaria todo mundo condenado para o inferno. Isso, não houve redenção, o Messias ainda não veio. O céu continua fechado, ninguém pode se salvar. Cristo nos enganou, a igreja está equivocada, a igreja nos engana. Tudo isso. Muitas dessas heresias, algumas duram até hoje. Em algumas regiões do Oriente ainda há povos que seguem algumas dessas heresias. Algumas vão acabar em alguns séculos, algumas vão acabar logo nessa época mesmo, outras vão se fundir a outros erros. Algumas regiões do Oriente que tem algumas dessas heresias até hoje. O arianismo acho que acabou completamente. Mas o arianismo foi a que mais penetrou. Pra ter uma ideia, todos os povos, os bárbaros que se converteram, os bárbaros que invadiram a Europa depois se converteram, todos eles, com exceção dos francos, ficaram arianos antes de ficar católicos. Havia um bispo ariano chamado Wulf, que foi para a Alemanha e vivia no meio dos bárbaros, catequizando eles, e ele era ariano. Ficou acho que 20 ou 30 anos vivendo no meio dos bárbaros. Então ele converteu povos inteiros ao arianismo. Eles saíram do paganismo direto para a heresia. Mas eu tenho a impressão que a humanidade está piorando. Não tenho dúvida. Assim, de não estar... Quer dizer... A sua vez, dona Lídia, muitos deles eram bárbaros, ou eram pagãos, ou eram etc. E eles se preocupavam com a questão se Cristo era Deus ou não, se tinha uma natureza ou duas. Hoje em dia eles estão preocupados se o Coringão ganhou ou não. Quer dizer, eles não têm. Hoje todo o interesse intelectual acabou. Na época do arianismo, se discutia no mercado público, a feira era pública, na feira, se Cristo era Deus ou não. Os cristãos eles discutiam em debates. Então chegava a pessoa lá na banca de não sei o que, pedia uma coisa, o vendedor respondia, não, tal coisa porque o verbo é Deus. Então isso era assim. Ario, que foi o grande herege aí do arianismo, era padre, ele escrevia canções com ensinamentos arianos, para ensinar o povo a cantar. Então, quer dizer, era um outro nível. Até os hereges tinham mais nível. Hoje em dia, nós estamos na pior época da história. Nós estamos no fundo do poço. Não há mais interesse intelectual, as pessoas não sabem mais pensar, não sabem mais falar, não tem mais boas maneiras, tudo acabou.